Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, com muita alegria e grande satisfação, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nesta manhã? Amém. Graças a Deus. Queridos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, os Salmos de número 84. Glória a Deus. Salmo de número 84. E nós vamos ler todo este salmo, do verso de número 1 ao verso de número 12. Salmo de número 84, verso 1. Quantos encontraram, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Antes de você tomar o seu assento, gostaria que colocasse o verso de número 11 para nós aproveitar aqui essa tela abençoada, e todos nós iremos ler junto o verso de número 11. Amém? 1, 2, 3. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém. Tome o seu assento, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu pretendo ser bem objetivo nesta manhã, então, por gentileza, redobre a sua atenção. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala sobre a felicidade, fala sobre a alegria, fala sobre a satisfação daqueles que habitam no santuário de Deus, daqueles que habitam junto à presença do Senhor. O Salmo de número 84, ele é escrito pelos filhos de Corá, pessoas que serviam a Deus na adoração, no serviço ao santuário, ao templo, à casa do Senhor. E os filhos de Corá, eles externam e falam a respeito do amor, a respeito do desejo que eles tinham por estar na casa do Senhor,
por estar junto aos átrios, aos tabernáculos do Senhor. O verso de número 1, acompanhe comigo, eles vão dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos. Na continuação, no verso 2, eles vão dizer: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O verso de número 4, mais uma vez eles reforçam: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. No verso de número 10, eles continuam reforçando, dizendo: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então nós encontramos estes homens falando o quanto eles amavam, o quanto eles anelavam por estar na casa do Senhor, por desfrutar da presença do Senhor, por estar reunidos em comunhão e em louvor continuamente, em adoração contínua a Deus. A intensidade deles é tamanha que eles dizem que eles prefeririam estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em outros lugares. Eles dizem que eles prefeririam ter uma experiência real e intensa desejavam estar um dia com Deus, um dia desfrutando da sua presença, da sua graça e da sua glória, do que ter 1000 outras experiências. Eles prefeririam estar em comunhão, eles prefeririam desfrutar de uma intimidade com Deus do que desfrutar de 1000 outras coisas. Eles desejavam mais estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade, da iniquidade. E esse desejo precisa estar em nossos corações. Precisamos, como fora dito aqui em várias saudações, dar a primazia, a prioridade, o primeiro lugar ao nosso Deus. Mateus 6:33, Jesus vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto fala de dar ao Senhor a primícia que fora dito nesta manhã. Então que o nosso desejo, que o nosso anelo e que o nosso coração queime por estar na presença do Senhor. Que nós deixemos o nosso coração ser envolvido por esta graça, por este favor e por esta presença, e nós não troquemos mais tempo de oração por tempo com rede social. Que nós comecemos a deixar as coisas superficiais, as coisas passageiras dessa terra, para desfrutar daquilo que é eterno, para desfrutar daquilo que vem da parte do Senhor. Quantos estão entendendo, digam amém. E quando nós chegamos no verso de número 11, que foi o verso que eu pedi para a igreja repetir, nós vemos os filhos de Corá explicando
e dando o porquê. Todas as vezes que nós vemos a expressão o porquê, é porque algo vai ser explicado, algo vai ser justificado, algo vai ser clarificado. O verso de número 11, eles dizem: porque o Senhor Deus é o sol e escudo. Eles estão dizendo: eu amo ao Senhor, eu desejo estar junto ao Senhor, eu prefiro estar um dia Ele é um escudo. Diga comigo: o Senhor Deus é um sol. Diga: o Senhor Deus é um escudo. Então isto traz simbologias de que o Senhor é aquele que ilumina, o Senhor é aquele que esclarece, o Senhor é aquele que traz entendimento às nossas vidas. E não somente isso, mas o Senhor também é um escudo. Isto fala que o Senhor é aquele que nos dá guarida, proteção e esconderijo em meio às crises e calamidades que acontecem ao nosso redor. O Salmo de número 91 deixa isso bem claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então os filhos de Corá, eles estão apontando para o Senhor como aquele que ilumina, como aquele que protege. Eles estão dando a explicação de o porquê eles desejavam estar continuamente na casa do Senhor e desfrutando da sua presença. Ainda na continuação do verso 11, eles vão escrever que o Senhor, Ele dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará e não retirará bem algum aqueles que andam na retidão. Então a primeira coisa que aprendemos é que o Senhor, Ele dá graça e glória. É o Senhor que concede graça e glória. Quem concede graça e glória é o? Quem concede graça e glória é o? Quando eu falo de graça, eu falo de favor. Quando eu falo de glória, eu falo de honra. Os filhos de Corá, eles estão apontando para Deus, estão apontando para os céus, e estão reconhecendo que é do Senhor que vem tudo aquilo que eles precisam. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro nesta mensagem, e o primeiro ponto que nesse primeiro mês de dia com Deus, nós precisamos entender é que o Senhor é a nossa fonte. Olhe para quem está do seu lado e diga: o Senhor é a sua fonte. É por isso, meus irmãos, que nós devemos amar a presença do Deus. É por isso, meus irmãos, que nós devemos almejar a cada dia por desfrutar de momentos como esse. Foi como fora dito aqui a respeito do Salmo 42: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira, Senhor, a minha alma por ti. Por quê? Porque o Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu ponto de partida, o Senhor é a minha origem, o Senhor é a minha base, e tudo que eu preciso
está nele. É por isso que eu amo estar na casa dele. É por isso que eu amo adorá-lo. É por isso que eu amo ouvir a sua palavra, porque tudo está nas mãos dele. Tudo que eu preciso vem dele. A minha confiança não está no governo, a minha confiança não está no presidente, a minha confiança não está no prefeito, a minha confiança não está no gerente, a minha confiança não está no diretor, no CEO, a minha confiança não está no coordenador, a minha confiança está no Senhor. No Senhor. É Ele quem concede graça, é Ele quem concede glória, é Ele quem concede o seu favor, e é Ele que honra o seu povo na terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Rapidamente abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29 e o versículo de número 10. Primeiro Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 10 até o versículo de número 14. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: pelo que Davi louvou ao Senhor, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e da tua mão damos, porque tudo vem de ti e da tua mão o damos. Deus está dizendo para o seu povo, Deus está dizendo para a sua igreja: os celeiros dos céus jamais entra em crise. O nosso Deus não é um Deus de miséria ou de escassez. Negativo. Davi, inspirado por Deus e tomado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que a honra está na mão de Deus, que a vitória está na mão de Deus, que a majestade está na mão de Deus, que a riqueza está na mão de Deus, que glória está na mão de Deus. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Deus. Levante a mão, sabe por quê? Porque eu preciso declarar isso de forma bem clara para você. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filho daquele que governa sobre os anjos, sobre os homens e sobre os demônios. Você é filho daquele que dá vida e faz descer a sepultura, daquele que empobrece e daquele que enriquece, daquele que pega o homem do monturo, do meio de um monte de lixo, e faz ele assentar no meio dos príncipes do seu povo. A fonte de tudo que nós precisamos é Deus. É por isso que o Senhor está nos convidando, e você ouviu isso aqui a manhã inteira. O Senhor está nos convidando a voltar
voltarmos para um lugar de intimidade. Todo desespero, toda ansiedade, muitas das vezes alcança espaço em nosso coração quando começamos a nos distanciar daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus a quem nós servimos, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Todo o poder está na mão do nosso Deus. Força vem de Deus, saúde vem de Deus, provisão financeira vem de Deus, renovo vem de Deus, cura emocional vem de Deus. Então eu quero declarar algo: você está no lugar certo nesta manhã, reunido com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está aqui, e aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Eu gosto de pregar citando Bíblia. Carta de Tiago, abra comigo ou acompanhe na tela. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. E nós vamos ler 2 versículos. Tiago capítulo 1, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Tiago 1, 16 e 17 diz assim: não erreis, meus amados irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem da onde, igreja? Vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Pastor Jonas, sabe o que Tiago está dizendo? Que toda habilidade boa, toda inteligência boa, todo recurso bom, toda intelectualidade sadia, toda ferramenta, todo recurso que eu e você precisamos para avançar, para prosseguir, para prosperar, para guerrear e vencer, não está na esfera humana, não está na horizontal. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. E há uma pergunta que eu quero fazer: de onde é que vai vir o meu socorro? E Tiago responde: o teu socorro vem do alto. O teu socorro, meu Deus do céu. Oh, levante a sua mão. Eita, 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 eita. Deus está abrindo a janela do céu sobre nós nesta manhã e está dizendo: o que você precisa está comigo, o que você precisa está nas minhas mãos. Toda boa dádiva, não são algumas dádivas, não são poucas dádivas, não são muitas dádivas, são todas boas dádivas. Levante a mão mais alto que você puder. Meu Deus do céu, se segura, porque a gente vai voar aqui hoje. Deus está dizendo: toda boa dádiva e todo bom perfeito, tudo que você precisa está na minha mão. Então, já que você veio buscar, receba o teu milagre agora. Quem trouxe glória, manda glória. A
Ai, meu Deus do céu. Orema Kalamashúria. Ebarabachanda Kamassoa Adakala Bachúria Emanacando Remachúria. Receba a presença, receba a glória, receba a graça. Aleluia. Alabarachanderemaia Erebaracando de Camasseri Micando Remachúria Lamando de Cama Nassaio Remachúria. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, se segura, se segura. Orebaracandaramachúria. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão direita para o céu. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Deus é a nossa fonte. Diga comigo: Deus é a minha fonte. Então, de mãos levantadas, receba a palavra de Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo e diz para a sua igreja: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a sua mão e por um minuto adore. Oh glória, 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 oh glória. Quem é batizado com o Espírito Santo pode abrir a boca e falar em línguas, porque Deus está te renovando agora, 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 agora. Receba poder agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nunca mais você vai colocar expectativa no homem. O homem falha, o homem erra, o homem peca, mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para sempre. Amém.
recursos, ferramentas, habilidades, poder, graça, favor, glória e honra, é tudo de Deus. E o texto diz, Salmo 84:11, que o Senhor, Ele concede. Deus, Ele não retém. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Vou repetir isso aqui. Deus, Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens. Vou falar igual carioca agora, vou puxar o S. Dará bens. É Ele quem concede graça e glória. Então, se é Ele quem concede, Ele é a nossa fonte. Diga comigo, nesta primeira manhã com Deus do ano de 2026, eu estou escrevendo nas tábuas do meu coração que a minha fonte, a minha única fonte, é Deus. Aleluia. Nunca mais você culpa ninguém. Nunca mais você se sente vítima. E isso vai nos levar de volta para o caminho da oração na madrugada. Isso vai nos levar de volta a uma vida de jejum. Por quê? Porque o recurso que eu preciso está na mão de... Segundo, e a gente já começa a caminhar para a conclusão. Se Deus é a minha fonte, eu não posso me desconectar dele. Olhe para cá. Conexão é uma coisa que está em alta. Nós não conseguimos mais viver desconectados. O meu plano do chip acabou ontem. Quando eu saí de casa, eu desconectei do Wi-Fi e percebi que eu estava desconectado. Aí eu queria colocar um louvor no Deezer, queria colocar uma coisa no YouTube. Eu falei, eu estou desconectado. Chegou aqui, deu 20 minutos, eu chamei o irmão, falei, irmão, qual é a Wi-Fi da igreja? Para eu me conectar. Ele veio até o pastor Jonas, o pastor Jonas ali gerou o QR Code, eu me conectei e pronto. Qualquer mensagem da minha família que chegar, qualquer coisa que chegar, eu já sei. Então nós vivemos na era da informática, na era da inteligência artificial, na era da conexão. Nós estamos aqui, conseguimos conversar por chamada de vídeo com pessoas na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Isto é a tal da globalização. Todos estão conectados e a cada dia mais esta conexão, por causa da tecnologia humana, ela vai aumentar. O grande problema não é a tecnologia aumentar, o grande problema é a nossa comunhão com Deus diminuir. Jesus é a nossa fonte, como também já fora dito aqui nesta manhã. E se Ele é a nossa fonte, nós não podemos nos desconectar dEle e da comunhão com Ele e da comunhão com os irmãos.
O Salmo de número 133, amplamente conhecido, fala sobre isso. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em coinonia. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Acabou, irmão. É para sempre, é para sempre. Mas só que o diabo, ele trabalha com mentiras e enganos. Logo que surgem provas, dificuldades e aflições, que Jesus já tinha dito que no mundo nós teríamos, a primeira coisa que a gente quer fazer é nos desconectar de Deus e da comunhão com os irmãos. Eu não vou mais para a igreja, eu não quero ouvir mais palavra, Deus me abandonou. Irmão, a maior mentira que o diabo pode contar para uma pessoa é que Deus a abandonou. A Bíblia diz assim, ó: pode uma mãe se esquecer do filho. Mãe esquecer de filho é coisa difícil. Estou falando de mãe que é mãe, não estou falando de gente que só gerou, estou falando de mãe. Mesmo assim, pode acontecer uma eventualidade. É difícil, mas pode acontecer. É quase impossível, mas pode acontecer. Mas o Senhor disse: mas eu, o Senhor, que te escolhi, que te criei, que te chamei pelo nome, que te resgatei. Olha o que ele diz: pode uma mulher esquecer do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Mas nós podemos incorrer neste erro. Mas nesta primeira manhã com Deus, nós estamos aprendendo, primeiro, que Deus, o Senhor, é a minha fonte, e segundo, eu jamais posso me desconectar dele, porque sem ele eu não consigo nada. Diga comigo assim: sem Jesus. Diga mais forte: sem Jesus, a minha fonte, a minha base, a minha raiz, o meu ponto de partida, eu não consigo nada. Vamos para a Bíblia, porque você gosta de Bíblia e eu também. João capítulo de número 15 e o versículo de número 5. João capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque Jesus, porque sem mim é nada. Nada. Não é que dá para fazer alguma coisinha, não. É fruto, coisa boa, coisa que permanece, coisa que prospera. Porta que Deus abre e ninguém fecha, só acontece quando estamos conectados nele, a fonte. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós somos igual celular viciado. O que é o celular viciado? Você carrega ele, tira ele da tomada, ele desliga. É igual notebook que a bateria já pifou, precisa ficar toda hora na fonte. Só liga na fonte, só usa na fonte, só trabalha na fonte, só assiste na... Quando eu estou em Cristo,
Cristo, e Ele está em mim por intermédio da sua palavra. Irmão, João 15 é muito profundo, porque Jesus disse que inclusive qualquer coisa que nós pedíssemos e qualquer coisa que nós quiséssemos nos seria feito. Por quê? Porque nós estamos conectados à fonte certa, nós estamos no ponto de partida correto. Mas todas as vezes que nós queremos nos desconectar, nós nos tornamos igual filho pródigo. A palavra pródigo, ela significa desperdiçador, gastador, aquele que usufrui das coisas sem consciência. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele pegou todos os seus recursos. Meu Deus, Jesus está falando aqui no profundo com alguém. Ele pegou todos os recursos, toda parte da herança que lhe cabia, e se desconectou, indo para uma terra longínqua. Resultado, ele perdeu tudo, foi parar no meio dos porcos e desejou comer das alfarrobas, das bolotas, da lavagem daqueles porcos, porque desconectado da fonte é só desperdício, é só tentativas frustradas. Não adianta ter recurso se não tiver conectado à fonte. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, esse povo é de dura serviço e a minha presença não vai com vocês. Eu vou mandar um anjo de guerra, o anjo vai expulsar os cananeus, os querezeus, os cananeus. Moisés olhou para o Senhor e disse: não é pelo fato de o Senhor andar conosco que nós seremos diferentes. Senhor, sem a tua presença eu não me movo. Sem a tua presença eu não invisto. Sem a tua presença eu não trabalho. Sem a tua presença eu não me esforço, porque é o Senhor que concede o seu favor. E se o favor de Deus estiver sobre nós, não haverá barreiras. Quantos acreditam? Levante a mão e glorifique. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim para a gente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por que, irmãos, a gente às vezes quer fazer as coisas independente de Deus? Por que que às vezes nós queremos fazer as coisas independentemente de saber se é a vontade de Deus ou não? Por que que às vezes dá esses 5 minutos na gente e a gente fala assim: eu vou fazer, se der certo Deus, se não der não deu. Não, para! A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia em Provérbios, eu vejo o sábio Salomão repetindo isso várias vezes. Provérbios 16 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Isso aqui, irmãos, é para destravar tudo na sua vida. A palavra de Deus: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Umas 8 mãos se levantou. Eu vou falar de novo. Confia ao Senhor os teus projetos. Fala com Ele antes. Ora antes. Apresenta antes. Leva para o altar antes. Consagra antes. Coloca diante de Deus antes. Porque quando nós dependemos dEle, Ele estende a sua mão e abençoa o fruto do nosso trabalho. Levante as duas mãos para os céus agora. Eu profetizo em nome de Jesus que o ano de 2026 será um ano de fartura, será um ano de maior abundância. Eu profetizo em nome de Jesus que coisas paradas começarão a andar. Eu profetizo em nome de Jesus, conforme o testemunho da irmã, que haverá uma surpresa quando você voltar a lugares que antes você foi frustrado, porque o segredo você está entendendo. Eu vou fazer tudo com Jesus. Eu vou chamar Ele. Ele vai ser meu sócio, pregador. Eu posso chamar Jesus para ser meu sócio? Não pode, deve, é uma obrigação. Chama Ele, pede para Ele entrar com você, pede para Ele te abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos, projetos, pensamentos, metas e objetivos serão estabelecidos. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, por gentileza. Pega na mão dele, pega na mão dela, chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela e fala: chega de derrota, chega de frustração, vamos voltar para o mar alto. Eu sei que você está cansado, eu sei que você tentou a noite toda, mas dessa vez quem está mandando é Jesus. Quem está mandando é Jesus. Volte ao mar alto e lance as redes para pescar. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode glorificar? Fica de pé. Alabara chore me calamai. Deremaia sorimi canderemaia. Oremi joremaraua canderema choremi calamaia. Deria cando joremasi andarabia. Oremaia candorema churi andaramaia. Oh, alguém vai notar a diferença. Alguém vai dizer: ele está mais ousado, ela está mais ousada. As coisas que estavam paradas estão começando a andar. Por quê? Porque Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso supridor. E nós estaremos no ano de 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, até a volta dele cada vez mais. Olha para cá, Bíblia e palavra de Deus para a tua vida. Salmo 127. Se o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão
vigia as sentinelas. Dá para colocar a versão King James atualizada aí? Vê se consegue, se não conseguir, sem problema. A versão Almeida Revista e Corrigida diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será levantar, repousar tarde. Diga comigo assim: dormir tarde e acordar cedo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Agora olha a versão King James atualizada. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Trabalham que, igreja? Por que em vão? Porque não vai dar certo. O Senhor não está no meio. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Por quê? Porque o Senhor não está, e ainda que a sentinela fique de guarda, o inimigo vai encontrar uma brecha e vai entrar. Continua. Olha só, isso aqui está na Bíblia, irmão. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Isso aqui não é slide meu, não. Você pode pegar a versão King James atualizada lá. Não é eu que estou forçando, não. É uma das melhores versões que tem. Diz assim, ó: os obstinados. Está falando de gente que tem garra, que tem força. E isso é bom, amém? Mas sem o Senhor, os obstinados, que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Eles não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão repousando. Se você não acredita, eu te respeito. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando eu ando em conexão, quando eu entendo que quem dá graça e glória e não nega bem algum, não nega bem algum, quando eu entendo quem é Ele, irmão, aí eu amo estar na casa dele, aí eu amo os atos dele, aí eu amo a presença dele. Aí o meu joelho não dói mais quando eu oro. Aí eu não sinto mais muita fome quando eu estou jejuando, porque vai vir dele, é dele, é dele. E ele não entra em crise. Ele não entra em crise, ele concede. E aí eu posso ser determinado, que nem um grande bilionário chamado Janguier Diniz chama todo mundo de obstinado. Eu posso ser obstinado o que for, mas os bens do Senhor eu não alcançarei. Mas quando eu estou conectado a Ele, mesmo quando eu estou, me permita, roncando, babando, com a cara inchada, mas antes de dormir eu dobrei o joelho. Eu falei: Deus, você sabe que eu não posso, eu não tenho, eu sou pequeno, eu não tenho recurso, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor faz. Aí eu durmo. Quando eu acordo, sem saber, Deus já moveu. Eu quero encerrar, porque o meu tempo já foi, com Tiago. Mais uma vez, volta lá em Tiago. Diga comigo: o Senhor é a minha fonte, e eu preciso estar em contínua comunhão com Ele. Quando eu vivo esta realidade e peço a Ele, clamo a Ele, entendo que sem Ele eu nada posso.
E ainda que eu tenha todo o esforço do mundo, sem Ele eu não alcançaria o que Ele tem para mim. Olha o que eu faço, Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa versão diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Tiago fala de sabedoria, mas abra um parênteses, me permita abrir um parênteses. Depois de sabedoria, coloque lá a provisão financeira, coloque saúde, coloque salvação de família, coloque cura. Quando eu entendo que é o Senhor que me concede isso, eu peço a Ele. E Deus não é igual ao homem que entrega e depois joga na cara dizendo que entregou. Deus não é como o homem que ajuda e depois cobra uma ajuda recíproca. Deus não é como o homem que ajuda, mas depois fala: olha, agora você é obrigado a me ajudar. Não, não. Deus, eu repito, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Olha para pelo menos duas pessoas, levante o dedinho assim e fala assim: ó, você sabia que Deus tem prazer em te abençoar? O Senhor, Ele dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Ah, você vai sair daqui mais crente hoje. Ah, você vai sair daqui mais dependente de Deus hoje. Você vai parar de reclamar do seu marido, você vai parar de reclamar da sua esposa, você vai parar de reclamar do seu pai, você vai parar de reclamar da sua mãe, você vai parar de reclamar da empresa, você vai parar de reclamar da faculdade, você vai parar de reclamar dos seus amigos. Você vai entender, e já entendeu, que a sua fonte é Deus, e que você não pode se desconectar dele. E uma vez que você está conectado, Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você pode aplaudir ao Senhor. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Jesus está pregando: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando de uma simbologia que representa a comunhão. Muitos, ouvindo aquele discurso, disse: esse discurso é muito duro, quem o pode suportar? A Bíblia diz que daquele dia em diante, e naquele momento em diante, muitas pessoas começaram a retroceder e se afastar de Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou: e vós, também não quereis-vos retirar? Pedro tomou a palavra e disse: para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você pode me ajudar a pregar? Olha para pelo menos uma pessoa e fala assim: você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai abandonar a fé, você não vai desistir desse projeto.
você vai se conectar ainda mais com o Senhor e vai viver experiências extraordinárias. Deus abençoe a todos nesta manhã.